Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, que vai nos dizer assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava aos pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E, não tendo eles como lhe pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-lhe com os meus pés com lágrimas, mas enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, meus irmãos. Esta palavra se encontra no livro de Lucas, e Lucas vai trazer uma narrativa falando sobre uma mulher que estava diante de Jesus Cristo. Ela veio para que Jesus pudesse perdoar os seus pecados. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus foi convidado por um homem, um fariseu que a Bíblia dá o nome dele de Simão. Este homem convida Jesus para comer em sua casa. Mas o que me chama a atenção é que este fariseu não chamou Jesus com prazer, com alegria, para que Jesus viesse, entrasse na sua casa e comesse ali com seus discípulos. Ele chamou Jesus porque ele tinha uma curiosidade para saber quem era Jesus. Porque a gente vai ver algumas coisas que a mulher fez ali com Jesus Cristo que ele não fez. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou naquela casa e sentou logo à mesa. Porque o costume daqueles homens era colocava um servo na porta para as pessoas que eles convidassem, entrasse, lavava os pés, dava um óculos santos, que era um beijo por lábio cerrado na testa, em algum lugar do rosto, e ungia a cabeça, porque demonstrava um sinal de respeito, demonstrava um sinal de que eles estavam gostando, que aquele hóspede estava naquela casa. A gente pode ver uma pessoa que a gente convida na nossa casa,
que nunca mais a gente viu ou que levou meses, e a gente faz aquele almoço, aquele jantar. Quando aquela pessoa chega, a gente abraça, dá um aperto de mão, dá um beijo no rosto, sinal de que está gostando da presença daquela pessoa ali na nossa casa. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entrou na casa daquele fariseu e logo se sentou à mesa. Mas o que me chama a atenção é que aqui no verso 37 vai dizer: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Esta mulher não estava ali porque foi convidada. Esta mulher, ela era, naquele tempo, ela era titulada como a escória da sociedade, porque ela era uma pecadora. E os pecadores, aqueles fariseus, os escribas, aqueles da sinagoga, excluía, porque nascia com alguma deficiência, ou então praticava algo, era amaldiçoado. Mas aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu. Ela foi sem ser convidada. Ela quebrou alguns paradigmas. Ela ultrapassou algumas barreiras. Porque ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. Mas aquela mulher tinha uma necessidade grande de conhecer quem era Jesus Cristo. Ela soube que estava ali na casa daquele homem. E ela não foi de mãos vazias. Ela levou um vaso de alabastro com unguento. Este vaso de alabastro era um vaso muito precioso. Aquela mulher, tudo que ela tinha era aquele vaso com um perfume, com óleo que era muito caro. Aquela mulher, ela foi oferecer o que ela tinha de melhor para Jesus Cristo. E trazendo para o nosso contexto que nós estamos vivendo hoje. Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz para nos dar um melhor presente para a nossa vida, que é a salvação. E de que forma nós estamos agradecendo a Ele. Mesmo nós sendo pecadores como essa mulher era. Mas ela foi depositar o que ela tinha de mais precioso. Um vaso de alabastro com unguento. E o que nós temos de mais precioso, senão a nossa própria vida, que foi o próprio Deus que nos deu. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus, mas a Bíblia também vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creiam não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus agora nos dá um presente. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus agora despiu da sua glória e assumiu a forma de homem e se esvaziou da glória dele, para que hoje a gente pudéssemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Jesus agora morre naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscita. Agora Jesus nos dá autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Jesus agora nos dá uma missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus agora nos dá autoridade, derrama os dons dele na nossa vida. E como é que nós estamos servindo a ele, sendo que ele disse que temos que servir em espírito e em verdade, porque é esse os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e importa que sirva a ele assim.
Esta mulher derramou o que ela tinha de mais precioso nos pés de Jesus. Ela chega ali e faz algo, como a gente vai ver aqui, o que o dono da casa não fez quando convidou Jesus. A Bíblia vai dizer que entrando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual mulher lhe tocou, pois é uma pecadora. Observe que este fariseu, este homem, ele poderia expulsar aquela mulher, mas ele queria provar para todo mundo que Jesus não era aquilo que ele dizia que era: o profeta, o Cordeiro de Deus, o que veio tirar o pecado do mundo, o Messias. Ele disse consigo mesmo, ele não abriu a sua boca para falar, mas ele teve a certeza de que só porque aquela mulher tocou em Jesus Cristo, que era pecadora, Jesus também se tornou pecador na concepção de Simão. Mas ele não sabia que aquele pecador que toca em Jesus, em vez de Jesus se tornar pecador, é aquele pecador que se torna limpo, porque Jesus Cristo tem poder para perdoar o meu e o seu pecado. Ele faz uma autoanálise agora de Jesus. Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aquela mulher estava separada da sociedade. Aquela mulher tinha uma vida difícil. Quando ela passava pelas ruas, creio eu que as pessoas que se titulavam santarrões não queriam nem olhar, nem falar com ela. Mas Jesus disse que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Jesus disse que veio resgatar um povo que estava perdido. E Jesus, ao contrário de muitas pessoas que hoje vivem e faz o que Jesus não fez, não quer ficar perto de uma pessoa pecadora, não quer ficar perto de uma pessoa maltrapilha, não quer chegar perto de um mendigo. Mas Jesus sentava na mesa com publicanos e pecadores, não para se juntar e a fazer o que eles faziam, mas para falar do reino de Deus, para falar o que Deus estava preparando para eles, para falar que Ele é aquele que transforma a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água viva que desceu do céu. Jesus, com certeza, quando estava sentando na mesa daqueles pecadores e com aqueles publicanos, Jesus estava falando que tinha uma nova vida para eles. E hoje nós temos que dar continuidade. O que Jesus Cristo começou ali com aqueles 12 discípulos. O que eles começaram a fazer, pregar o Evangelho, falar sobre o reino de Deus, viver uma vida de santidade. As Escrituras estão aqui a todos os momentos nos mostrando que também estes homens eram pecadores, mas estes homens deixaram tudo para servir a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo que ele tinha era esterco, se comparando ao que Jesus Cristo fez ali naquela cruz.
A palavra continua dizendo: e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E Jesus agora vai contar uma parábola para ele. Jesus agora vai falar de dois homens que deviam a um certo homem. Jesus começa a dizer: um credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Observe que antes de Jesus falar a Simão sobre o que aquela mulher estava fazendo, ele conta uma parábola. A parábola fala sobre perdão. A parábola fala sobre amor. E ele teve como distinguir. Ele teve como falar Jesus Cristo sobre aquela parábola que ele estava contando. Tinha dois homens que devia um devia 50 e outro 500. Ele perdoou os dois, mas ele perguntou quem dos dois ele amava mais. E ele vai dizer: o que tenho para mim que é aquele que devia mais. E ele disse: julgaste bem. Mas agora Jesus volta o olhar para aquela mulher. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta mulher me rogou os pés com lágrimas, mas enxugou com seus cabelos. Agora aquela mulher vira um exemplo para aquele homem que convidou Jesus Cristo. Não é só levantar a mão e aceitar Ele como Senhor e Salvador, mas agora sim é submeter à ordem, o poderio de Jesus Cristo. Não é porque Ele está dentro da casa daquele fariseu que Ele vai estar ali para salvar aqueles fariseus. É como nós recebemos. É como agora nós tínhamos uma vida que vivia na prática pecaminosa. E agora nós decidimos a servir a Jesus Cristo. Mas para que eu possa servir Ele em espírito e verdade, eu tenho que renunciar àquilo que não agrada a Deus. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Mudar o meu caráter para que Ele viva em mim. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho do Homem, o qual me amou, se entregou e me amou por mim. Paulo está dizendo que ele crucificou as vontades, os desejos dele na cruz. Ele não vive mais a vida que ele vivia na carne. Agora ele vive pela fé. Foi por isso que Paulo foi um instrumento, uma bênção na mão de Deus. Porque ele entendeu que tudo que ele fazia antes de ser Paulo, quando ele era Saulo, perseguia, matava, prendia, consentia que aqueles amigos dele matassem os crentes. Ele está dizendo: eu vivi tudo isso na carne, mas eu já crucifiquei as minhas vontades. Uma pessoa que está crucificada, ela não tem o direito de olhar para trás. Ela não pode se mover. A Bíblia diz que quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. E uma pessoa que está presa naquele madeiro não tem direito de nada.
de falar, de pedir, porque ele já crucificou, então eu tenho que crucificar os meus prazeres, os meus deleites, a minha vontade, para que a vontade de Cristo reine na minha vida. Agora Jesus traz à memória a reflexão daquele homem. Eu entrei na sua casa e tu não me deste água para os meus pés, mas esta mulher regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Maior do que a água, melhor do que a água que saía ali de uma cisterna ou de uma torneira, é as lágrimas que nós derramamos nos pés de Jesus Cristo, porque sim, sai com sentimento. Um sentimento de ser perdoado, um sentimento de agradecer, um sentimento de dizer, Senhor, de reconhecer, Senhor, eu sou pecador, mas eu quero viver uma nova vida. Ela derramou as lágrimas nos pés do Senhor. Ela não se incomodou, ela não se preocupou com quem estava naquela casa, se ela ia sair dali apedrejada. Ela foi e se humilhou diante de Jesus Cristo e começou a chorar e sentiu o desejo de agora lavar os pés de Jesus com as lágrimas. Ele poderia fazer a cortesia daquele tempo, que era lavar os pés de Jesus com água, mas como eu falei, melhor do que a água, ela lavou com as lágrimas. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Chorar aos pés de Jesus. Derramar essas lágrimas, os sentimentos nos pés de Jesus. Porque Ele sim tem misericórdia. Ele sabe o que é ser abandonado. É por isso que Ele não abandona ninguém. É por isso que ele disse, eis que estou convosco até a consumação do século. Ele não abandona ninguém. Os braços deles ainda estão abertos, mas não preso naquele madeiro, para dar um abraço a quem aceitar Ele, a quem confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra continua dizendo, não me deste óculos santos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Ele poderia também seguir a tradição, mas como eu falei, ele não recebeu Jesus Cristo com alegria, ele não recebeu Jesus Cristo para servir, para se render, ele recebeu Jesus Cristo para saber quem era e para acusar, porque ele vai pensar consigo mesmo. Se este daí fosse profeta, ele sabia quem estava tocando esta mulher pecadora. Mas Jesus Cristo vai dizer, não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Aquele beijo que o que significa óculos santo é um beijo com os lábios cerrados no rosto ou na testa para demonstrar respeito. Ela beijou os pés de Jesus. Ela ali se derramou aos pés de Jesus. Ela sabia que Jesus Cristo poderia perdoar os pecados dela. Então ela foi se derramar diante de Jesus. E Jesus agora usa mais uma vez aquela mulher como exemplo, para aquele homem e para todos que estavam naquele lugar, naquele momento. E esta passagem está aqui para a gente fazer uma reflexão. Como estamos recebendo Jesus Cristo na nossa casa? Não nessa casa de pedra,
feita pela mão do homem, mas a casa que é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. No nosso coração, estamos respeitando como ele merece. Estamos dando toda a confiança, depositando toda a confiança nele, como esta mulher depositou. A palavra continua dizendo para mim e para você: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Ela quebrou aquele vaso que era muito valioso, era equivalente a um ano do salário de um trabalhador. Era valioso. Ela quebrou e pegou aquele unguento que estava ali, dentro daquele vaso que armazenava um óleo muito precioso. E ali ungiu os pés de Jesus. Porque era para aquele homem, aquele fariseu, aquele Simão, ungir a cabeça como um sinal de respeito, como um sinal de dedicação, de honra. Aquela mulher honrou a Jesus Cristo. E a palavra vai nos dizer: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquela mulher amou Jesus Cristo de tal maneira que entregou tudo que ela tinha, o que era mais precioso para ela. Porque ela era uma pecadora, porque ela não tinha valor na sociedade. O que ela tinha é aquele unguento que era precioso. Mas ela amou tanto Jesus que ela derramou o que ela tinha de mais valioso aos pés de Jesus. Nossa vida tem que ter esse cheiro suave, para que muitos que estão acorrentados nos seus deleites, nos seus próprios pecados, acorrentado por Satanás neste mundo que já és do maligno, olhar para mim, olhar para você, e nós temos que exalar este bom perfume, que é o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Porque nós amamos a Jesus Cristo e os nossos pecados foi perdoado naquela cruz do Calvário. Nós não saberemos, nem nunca vamos saber o preço que foi pago por mim e por você naquela cruz. Porque Ele nos amou, muito nos amou e nos perdoou, porque nós estávamos fora dos planos de Deus. Mas Deus deu o seu Filho, entregou o seu Filho para nos resgatar, para morar na mansão celestial. E a palavra eu quero concluir quando ele vai dizer: e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus não estava preocupado, nem está preocupado com multidões. Jesus está preocupado com aquela que tem fé e que serve a Ele em espírito e verdade. Deixe de ser multidão e seja uma bênção. Porque a gente vê outra passagem, que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue rompeu aquela multidão
e foi se abaixando, se arrastando e tocou na orla e ela foi curada da sua enfermidade. Nós temos que pegar essas passagens bíblicas e colocar em prática na nossa vida. Jesus está voltando. O tempo é mau. Que nós possamos agora se entregar a Ele, entregar a nossa vida. De fato, mesmo que nós já fizemos esse ato de confessar que se aceitamos Ele como Senhor e Salvador, mas as áreas da nossa vida que precisa ser transformada, porque nós não somos perfeitos, mas o perfeito mora em nós. Que esta palavra possa fazer guarita no nosso coração, que a gente possa aprender com a fé desta mulher e a gente possa aprender que aquele que ama mais é perdoado. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nessa palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.